Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Conde e nesse vídeo eu vou explicar distribuição eletrônica, distribuição ou configuração eletrônica de átomos e também de íons. Mas vamos mostrar primeiro, de onde sai aquela distribuição eletrônica. Então, estudo da eletrosfera, nós vamos encontrar os chamados níveis de energia ou camadas eletrônicas, tanto faz. E para cada nível foi dado um nome. E teoricamente existem infinitos níveis. Na prática, ou seja, considerando os elementos químicos conhecidos, hoje já 118 elementos, nós vamos encontrar 7 níveis de energia. Para cada nível foi dado um nome. K, L, M, N, O, P e Q. E para cada nome foi dado um número de associação, que varia de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, observe o seguinte, teoricamente existem infinitos níveis. Na prática, considerando 118 elementos conhecidos, vamos encontrar no máximo 7 níveis. E cada nível apresenta, comporta um certo número de elétrons. Que na prática são esses, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Mas o número máximo de elétrons que cada camada comporta é dada pela equação de Rydberg. Equação de Rydberg, 2n ao quadrado, onde n representa o nível. Na verdade é n de número quântico principal, L, que representa o número associado ao subnível, é o número quântico secundário, que num outro vídeo eu vou trabalhar com aprofundamento disso aqui. Os números quânticos, número quântico principal, secundário, magnético e spin eletrônico. Então, por enquanto, N representa o nível. Pessoal, na verdade, nível ou camada é a mesma coisa, Tanto faz representar pelo número ou pelas letras. Representa nível ou camada, tá bom? Então, pela equação de Rydberg, 2n ao quadrado, onde n representa o nível. Então, se pegar aqui nível 1, 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. 2 elétrons. No segundo nível, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. 8 elétrons. Terceiro nível, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Na quarta camada, quarto nível, 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. 32. No quinto nível, 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. Então, observe o seguinte, nesse quinto nível, cabem até 50 elétrons. Com os elementos conhecidos até hoje, na prática, vamos encontrar no máximo 32. No sexto nível, 6 ao quadrado, 36 vezes 2, 72 elétrons cabem no sexto nível. Na prática, no máximo 18. Vamos encontrar até hoje. E no sétimo nível, 7 ao quadrado, 49 vezes 2, 98 elétrons cabem aqui no sétimo nível. Na prática, vamos encontrar no máximo 8. Então, num oitavo nível, que é um nível teórico, no oitavo nível, eu teria 8 ao quadrado, 64 vezes 2, 128 elétrons. Na prática, não vamos encontrar nenhum com os elementos conhecidos. E subnível, isso é representado pela letra L, como eu comentei agora há pouco, L de número quântico secundário ou azimutal. Para cada nível foi dado um nome, para cada subnível também. Letras minúsculas, S, P, D e F. Que são iniciais de palavras estudadas em espectroscopia, estudo de ondas eletromagnéticas. Daí, para cada subnível foi dado um número de associação. 0, 1, 2 e 3. Por enquanto, isso aqui é só curiosidade, porque tem uma equação que dá também o número de elétrons em cada subnível, que é essa aqui, 2 vezes
2L mais 1. Então, no subnível S, ó, o L vale 0. 2 vezes 0, 0, mais 1, vezes 2, 2. 2. Segundo subnível, subnível P, ó, L vale 1. Vale 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 vezes 2, 6. 6 elétrons. No subnível D, que vale 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, vezes 2, 10. 10 elétrons. E no subnível F, ó, o valor de L vale 3, então 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, vezes 2, 14. 14 elétrons. Bom, daí eu vou construir aqui uma representação gráfica, né, do átomo, onde eu teria assim, ó, núcleo, e aí os 7 níveis, K, L, M, N, O, P, Q, né? Representado, então, pelos números de 1 a 7. Então, e aí, os subníveis ou subcamadas são encontrados nesses níveis principais. Então, você pegar aqui no primeiro nível, 2 elétrons. 2 elétrons, então nesse nível eu vou precisar somente do subnível S. Na verdade, os elétrons estão nos subníveis. Os subníveis estão situados nos níveis principais. E aí, no aprofundamento que eu vou trabalhar com outro vídeo, aí eu vou citar que, na verdade, os elétrons estão nos orbitais. Orbital é a região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron. E os orbitais estão contidos nos subníveis. Os subníveis estão nos níveis. Então, por enquanto, subnível S, ó, comporta já os 2 elétrons dessa camada. S, que eu vou representar por um semicírculo aqui por enquanto. Na segunda camada, 8 elétrons. Então aí eu vou precisar dos subníveis S e P. Os 8 elétrons dessa camada são encontrados 2 deles no subnível S e 6 no subnível P. Na terceira camada, 18 elétrons. 18 elétrons eu vou precisar dos subníveis S, P e D, comportando os 18 elétrons dessa camada, S, P e D. Na quarta camada, 32 elétrons. Para comportar os 32 elétrons, eu vou precisar dos 4 subníveis. Somando isso aqui, eu vou encontrar total de 32 elétrons. S, P, D e F. Letras minúsculas, os subníveis. No quinto nível, ó, na prática, 32 elétrons no máximo. Então, vou encontrar na prática S, P, D e F. S, P, D e F. Mas olha só, cabem até 50 elétrons nesse nível, né? 2n ao quadrado. Quinto nível, 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. 50. Então aqui, eu até poderia estar acrescentando já um subnível que é teórico, né? Que quando você faz a distribuição eletrônica não aparece, porque com os elementos conhecidos até hoje não vai utilizar esse subnível, né? Com elétron. Então, mas não estranhe se você encontrar uma representação e também lá no diagrama de Linus-Pauling com outro subnível aqui, que nós vamos chamar de G, né? Que teria número quântico secundário 4. Ó, aí você usando a equação, né, 2 vezes 2L mais 1, que fornece o número de elétrons em cada subnível, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, vezes 2, 18. Pô, nesse subnível, eu teria aí um máximo de 18 elétrons. Observe que no quinto nível, na prática, 32, então eu tenho SPDF, totaliza os 32, mais 18 elétrons que cabem aqui no subnível G, dá os 50, né? E no sexto nível, na prática, ó, 18 elétrons. Então, na prática,
S, P e D. S, P e D. Mas cabem até 72 elétrons. Então aqui teria ainda subnível teórico F, G, não dá 50 no total até o subnível G, que nós vimos no quinto nível. E no sexto nível, né? 72 elétrons, já deu 50 até o subnível G. Então, vou precisar de mais um subnível, que seria o H, que já dá para você prever, ó, tá vendo que está aumentando de 4 em 4? Quando você substituir aqui nessa expressão matemática, você vai encontrar aqui 22. 50 mais 22, 72, que é o que comporta essa camada, né? Bom, o que me interessa é esse que eu estou representando em vermelho, que é o que nós encontramos na prática, tá? E no subnível F, ou seja, no sétimo nível, melhor dizendo, nível 7, 8 elétrons. Então, vou precisar dos subníveis S e P na prática. S e P. Bom, daqui, olhando essa representação, eu consigo tirar o diagrama de Linus Pauling, né? Então, diagrama de Linus Pauling. Então, aquela sequência que nós usamos, né, para distribuir os elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, né, e assim por diante, na verdade, aquela sequência foi determinada matematicamente, através da mecânica quântica, através de uma série de, né, cálculos matemáticos, usando a mecânica quântica. E aí Linus Pauling, olhando aquela distribuição, que já era conhecida, ele montou um esqueminha, né, um processinho mecânico, um esquema para que você consiga tirar daquele esqueminha a sequência corretamente, como foi determinada através de mecânica quântica. Então, ele fez o seguinte, ó, 7 níveis de energia, 7 níveis. Escreveu aqui na vertical 7 níveis, e aí, no primeiro nível, 2 elétrons, então eu já vi que eu vou precisar somente do subnível S, 1s. No segundo nível, 8 elétrons, vou precisar do S e do P, SP, 2s e 2p. Subnível S da segunda camada e subnível P da segunda camada. Na terceira camada, 18 elétrons, então vou precisar do S, P e D. S, P e D. Ou seja, é só olhar aqui nessa representação, né? 3S, 3P e 3D. No quarto nível, 32, então vou precisar do S, P, D e F. Então, 4S, 4P, 4D e 4F. No quinto nível, na prática também, ó, S, P, D, F. Então, 5S, 5P, 5D, 5F. Pessoal, eu poderia então até acrescentar lá, olhando no diagrama, o 5G. E quando eu traço as diagonais e determino aquela sequência, né, que é a distribuição eletrônica, pô, eu nunca vou chegar nele com os elementos conhecidos na prática. No sexto nível, nós temos S, P e D na prática. Então, 6S, 6P e 6D. E na sétima camada, sétimo nível, SP. Então, 7S, 7P. E aí, olhando naquela distribuição, ele observou que traçando umas diagonais exatamente dessa maneira que eu vou traçar aqui, sempre, né, coincidiu com aquela sequência. Então, primeiro, ó, primeira diagonal passa pelo subnível 1S.
Segunda diagonal, 2s. Tá vendo? Passou por um subnível e um. Agora, ó, 2 subníveis e 2 subníveis. 1 e 1, 2 e 2. E agora, 3 e 3. Depois, 4 subníveis, tá percebendo? E depois, o último que sobrou, né? Que se você quiser colocar aqui o 8s, que é teórico, ó, daria também com 4 subníveis. Bom, então, obedecendo rigorosamente essas diagonais, nós temos a distribuição dos subníveis, né, em ordem crescente de energia, ordem energética. 1s, terminou a primeira diagonal, ó, vai para a próxima. 2s, terminou essa, vai para a próxima. 2p e 3s, depois 3p e 4s, e assim sucessivamente. Então, daí nós temos essa sequência, né, que em vez de você ficar preocupado em decorar a sequência, eu sugiro que você exercite assim, ó, para várias distribuições que você vai fazer para treinar isso, ó, monte o diagrama primeiro, né? Daí você consegue, daqui a algum tempo, ainda montar isso aí e fornecer a distribuição corretamente. Então, olhando aqui, ó, 1s, depois 2s, 2p e 3s e assim por diante. Então, vamos trabalhar com exemplos disso aqui. Então, eu tenho, então, essa configuração. Então, com isso dá para fazer a distribuição, né, de qualquer elemento químico conhecido até hoje. Bom, então, por exemplo, vamos fornecer a configuração eletrônica ou distribuição eletrônica do elemento químico ferro, do átomo do elemento químico ferro, em subníveis. Sempre que peça, né, a distribuição eletrônica, faça a distribuição primeiro, ó, em subníveis. Mesmo que ele pedia em níveis ou camadas, primeiro faça em subníveis, para não cometer engano. Então, seguindo rigorosamente isso aqui, né? Então, ó, eu estava sugerindo agora há pouco que você fizesse isso, ó. Primeira camada, um subnível. Segunda camada, 2 subníveis. Então, SP. Terceira camada, 3 subníveis. Então, 3S, 3P e 3D. Na quarta camada, 4 subníveis. 4S, 4P, 4D, 4F. Se você já guardou que na quinta camada também são 4 subníveis, ó. 5S, 5P, 5D, 5F. Se você não guardou ainda, se você quiser guardar assim, ó. Primeira camada, um subnível. Na segunda, 2. Na terceira, 3. Depois, na quarta, 4. Na quinta, 5. Nada impede de você colocar, ó, S, P, D, F e G. 5G, sem problema. Você não vai chegar nele quando você for montar a distribuição com os elementos conhecidos. E aí, passa por diagonal, ó, por um subnível, 2 subníveis, 2 subníveis, 3 subníveis e depois também 3 subníveis. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Né? Então, aprendendo a montar o diagrama, você vai conseguir fazer isso, né, mesmo passado, né, um certo tempo. Então, número atômico 26, ele tem 26 prótons e 26 elétrons. Você vai distribuir os 26 elétrons seguindo rigorosamente a sequência, sem inverter, né, e sem pular nenhum.
Então, 1s. Subnível S, cabem 2 elétrons. 2s, 2p com 6 elétrons, depois 3s com 2, 3p com 6, e aí você vai somando os elétrons, ó. Somando os elétrons, até aqui já deu 18 elétrons. Depois do 3p vem 4s com 2, já deu 20. Depois do 4s, ó, vem o 3d. 3d, que cabe em 10. Bom, mas você quer 26 elétrons. Até aqui no 4s2 já deu 20. Você quer 26? Então aqui 3d6. E observe o seguinte. Essa distribuição está em ordem crescente de energia, ordem energética. Em subníveis, na ordem energética. Então, quando uma questão, pedir qual é o subnível de maior energia? Subnível de maior energia sempre é esse do final da distribuição, já que está em ordem crescente de energia. E que nem sempre está presente na maior camada, na última camada. Então, esse aqui é o subnível mais energético. E qual a maior camada? Ó, camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Essa é a maior camada. É a chamada camada de valência. Camada mais externa, camada periférica, última camada. Última camada é a mais externa, é a maior, que não está no final da distribuição, porque não é a de maior energia aqui para o átomo de ferro. Agora, se pedir a distribuição em subníveis, na ordem geométrica. Então, de novo, ó, ferro, 26. Então, vai ficar 1s2. Ó, na primeira camada, só tem esse subnível, com 2 elétrons. Na segunda camada, tudo isso aqui, ó, segunda camada. Subníveis S e P. Então, 2s2, 2p6. Na terceira camada, 3s2, 3p6 e 3d6. Você vai agrupar todos os subníveis. 3s2, 3p6 e 3d6. E, por fim, na camada 4, 2 elétrons no subnível S. Se por acaso a questão pedir para você fornecer a distribuição em subníveis na ordem geométrica ou ordem crescente de camadas, que seja em subníveis, é isso aqui. Mas não tente montar diretamente ela, Você tá vendo? Porque senão você vai correr o risco de colocar aqui 3D8, dá os 26 e tá errado. Porque na configuração do ferro tem 4 níveis, tem 2 elétrons no subnível S. Para você não errar, faça primeiro em subníveis na ordem energética, seguindo rigorosamente a sequência tirada do diagrama de Linus Pauling. Aí, olhando nela, você escreve essa outra. E agora tem uma outra que é em níveis. Em níveis, camadas. Primeira camada, 2 elétrons. Na segunda camada, 8. Na terceira camada, 14. E por fim, na quarta camada, 2. Existe uma representação abreviada que é assim, que é até pouco usada, no nível de ensino médio, mas assim, você vai escrever a configuração, você vai verificar qual é a configuração do gás nobre do período anterior. Então, você tem aqui o ferro com 4 camadas, a maior camada é a 4, ele está no quarto período da tabela periódica. E aí, você vai verificar qual é o gás nobre do período anterior, que é o terceiro período. E você vai encontrar lá, primeiro período, hélio, depois neônio, argônio está no terceiro período. Então, outra maneira de você representar isso seria essa aqui, Essa é a configuração do argônio, o número atômico dele é 18. Então, você escreve ele entre colchetes, argônio
símbolo do gás nobre do período anterior. Argônio e depois, além da configuração do argônio, tem o 3D6 e 4S2. Né? Porque quando você escreve isso aqui, você está representando já a configuração do argônio, cujo número atômico é 18. Então você já está representando isso tudo, mais esses subníveis. Beleza? Você está em dúvida aqui, né, quanto ao período? Pô, olha lá no vídeo de tabela periódica, que eu expliquei tudo isso aí. Como você olha se é representativo ou de transição, metal ou ametal, como você dá o grupo do elemento, período, né, caráter metálico e não metálico e assim por diante. Agora, e se for um íon? Então, configuração eletrônica de íons. Configuração ou distribuição eletrônica de íons. Então, por exemplo, sódio. O íon sódio, Na com carga mais 1. Sempre que você vai fazer a distribuição de algum íon, sugestão, faça primeiro a distribuição eletrônica do átomo neutro e no estado fundamental. Então, do átomo neutro. Pessoal, quando se fala em estado fundamental, significa os elétrons preenchendo subníveis, né, nos orbitais e subníveis de menor energia, gradativamente. Em outras palavras, é a configuração que obedece ao princípio de Aufbau, que é essa configuração eletrônica tirada rigorosamente, né, dessa sequência, tirada do diagrama de Linus Pauling, tá bom? Então, sódio, número atômico 11, ele, enquanto neutro, tinha 11 prótons e 11 elétrons. Aí você vai distribuir os 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aí o que aconteceu com o sódio para ficar com carga mais 1? Bom, perdeu um elétron. Perdeu um elétron. Da onde? Da camada de valência. Então você vai lá na camada de valência, que é a camada 1, 2, 3. Camada 3. Quando ele perde esse elétron, ó, some essa camada, fica sem nenhum elétron nela, né? Então some, desaparece essa camada para o sódio, né? Então essa é a configuração do íon sódio. E observe o seguinte, ele tinha 11 cargas positivas e 11 cargas negativas, estava em equilíbrio elétrico. Quando ele perdeu esse elétron, ó, permanece com 11 prótons e vai ficar apenas com 10 elétrons. O núcleo agora exerce maior atração sobre os elétrons remanescentes, então vai diminuir o raio. Você tinha aqui para o átomo, ó, 3 camadas e aqui para o íon apenas 2 camadas. Nem sempre desaparece camada, mas sempre vai acontecer isso, ó. Quando o átomo se transforma num cátion. Vai diminuir o número de elétrons e o número de prótons permanece o mesmo. Então, puxa para mais próximo de si, diminui o raio. Então, o raio do cátion sempre é menor que o raio do átomo correspondente no estado neutro. Mg com carga mais 2. Então, primeiro, faça a distribuição do átomo neutro no estado fundamental. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aí ele perde, né? O átomo perde 2 elétrons para se transformar nesse íon. Perdeu 2, da onde? Camada de valência, ó. Camada 3, perde esses 2, some essa camada. Então, essa é a configuração do cátion magnésio. O alumínio, Al mais 3, número atômico 13, fazendo a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Aí ele perde
3 elétrons. Perdeu 3 da camada de valência, ó, camada 1, camada 2, camada 3. Perde esses 3, some essa camada. Tá vendo, ó, que todos eles ficaram com a mesma configuração? São chamados de íons isoeletrônicos. Em íons isoeletrônicos, quanto maior o número atômico, menor é o raio, né? Porque permanece, aqui você tinha 11 prótons, ó, atraindo, na verdade tem, né, 11 prótons atraindo 10 elétrons. Aqui tem 12 prótons para atrair também 10 elétrons. Aqui tem 13 prótons no núcleo para atrair também 10 elétrons. Então a atração do núcleo é maior, puxa para mais próximo de si. Então, menor é o raio. Agora, e se for um íon negativo? Né? Daqui a pouco eu vou fazer de um elemento de transição, tá? Mas antes disso, olha só. Cloro. Primeiro, faça do átomo neutro. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tá vendo? Essa era a configuração do átomo neutro, com 17 elétrons. Aí ele ganhou um elétron. Você vai incorporar o elétron que ele ganhou. Onde? Na camada de valência, aqui no subnível P, que está incompleto. Ó. Vai ficar P6. Né? E olha só, ele tinha 17 prótons e 17 elétrons. Estava em equilíbrio elétrico. Agora ele permanece com 17 prótons, atraindo 18 elétrons. Então o núcleo não consegue exercer a mesma atração que exercia antes. Então os elétrons vão se afastar um pouco do núcleo. Então aumenta o raio. Então, embora não esteja aumentando o número de camadas, o raio do ânion sempre é maior que o raio do átomo correspondente no estado neutro, pois permanece com o mesmo número de prótons no núcleo para atrair um número maior de elétrons da eletrosfera. Ok? Um outro. O com carga menos 2. No estado neutro, 1s2, 2s2, 2p4. Aí ele ganhou 2 elétrons. Ganhou 2, você vai incorporar os dois, ó, na camada de valência. Então vai ficar P6. E um outro exemplo. N com carga menos 3, nitrogênio tem 7, fazendo a distribuição 1s2, 2s2, 2p3. Então, ganha 3 aqui, né? Você vai incorporar os elétrons aqui, vai ficar P6, beleza? Agora, e se for um elemento de transição, ó? Por exemplo, o ferro, número atômico 26, aí existe o íon ferro 2 e o íon ferro 3. Então, aqui vai dar para você perceber bem por que, né, eu sugiro que você faça primeiro do átomo neutro, para depois, então, mexer na distribuição e dar a configuração do íon. Então, ferro, 26 prótons e 26 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, com 26. Aí ele perdeu 2. Da onde? Camada de valência, tá vendo? E quando se trata de um elemento de transição, a camada de valência não se encontra no final da distribuição, porque não é a de maior energia. Né? De maior energia vai ser quando é transição simples ou transição externa, está no subnível D da penúltima camada. Ó, a última é 4. Elétron de maior energia está na camada 3. Tá vendo? Então, esses são os elétrons que ele vai perder. Né? Então, essa é a configuração do íon ferro 2. E para o íon ferro 3,
Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Aí o átomo perdeu 3 elétrons. Camada de valência. Aí você vai na camada de valência, só tem 2. Então desaparecem esses 2. Perdeu os 2. Você tem que arrancar mais um. Ó. Ele perdeu 3. Da onde? Então agora a maior camada é a camada 3. Ó. Tem subníveis S, P e D. O mais externo é o D. Então é daqui que você vai retirar o outro elétron. Então vai ficar D5. Tudo bem? E fazer um comentário rapidamente, né? Tem vários elementos com configurações anormais, são exceções, né, ao diagrama de Linus Pauling. Então, configurações anormais. Tem os elementos lá do grupo 1B, que é o cobre, prata, ouro. Né? Fazendo a distribuição do cobre, você vai ter 1s2, ó, 29 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. E aí, se você avaliar distribuição em níveis, primeira camada, 2. Segunda camada, ó, 8. Terceira camada, ó, 8 com 9, 17. E na quarta camada, 2. E aí, se você consultar uma tabela periódica, onde traga nessa tabela a distribuição em níveis, tá? Você não vai encontrar essa distribuição lá na tabela para o cobre. E sim, você vai encontrar essa outra, ó. 2, 8, 18 e 1. Então, o que acontece aqui? Passa espontaneamente um elétron do subnível S da quarta camada, preenchendo completamente o subnível D. Então, na verdade, você vai ter essa configuração, ó, para o cobre. 4s1 e 3d10. Daí, né, você ter na terceira camada, ó, 18 elétrons. E na quarta, apenas um elétron. Termina em D9 somente cobre, prata e ouro, tá? Cobre, prata e ouro. Prata é 47, ouro 79. E aí, fazendo a distribuição aqui, vai terminar em 5s2, 4d9. E para o ouro, vai terminar em 6s2, 5d9. Então, cobre, prata e ouro. Não precisa ficar memorizando os elementos, mesmo porque isso aqui é muito difícil se cobrar. Então, passa para D10. Né? Se quiser guardar isso, é assim. Terminou em D9, passa para D10. Um elétron do subnível S da camada de valência passa para subnível D, espontaneamente. Então, fica 5s1, 4d10. E aqui vai ficar 6s1 e 5d10. Isso acontece também para o cromo e molibdênio. Cromo e molibdênio. Cromo e molibdênio vai acontecer assim, ó. Número atômico 24, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. 3d4, né? E acontece também isso, ó. Passa um elétron do subnível S para o subnível D. Se você assistiu o vídeo que eu vou elaborar de números quânticos, você vai entender isso em termos de estabilidade de orbitais. Aí vocês vão descobrir que subnível D tem 5 orbitais, aí vai ficar um elétron em cada orbital, que é uma configuração mais estável do que essa aqui.
Então aqui vai ficar 4s1, 3d5. E o molibdênio, que vai terminar em 5s2, 4d4, também acontece a mesma coisa. Passa para d5. Então vai ficar 5s1 e 4d5. Beleza, pessoal? Espero que com isso, ajude aí de alguma forma, tá bom? Um abraço para vocês.